No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Repensando o Trabalho junto às Mulheres. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas será que essa é a realidade em que vivemos no mercado de trabalho? Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio a professora Nancy Rajão, coordenadora do projeto, e a extensionista, aluna de psicologia, Lilian Tarabal. Sejam bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês. Professora, o que é o projeto Repensando o Trabalho junto às Mulheres? Olha, ele inicialmente começou a partir de um estágio curricular dos meus alunos nessa instituição. E à medida que a gente foi trabalhando, meus alunos foram trazendo algumas questões importantes, que é uma instituição que atende, além de população de rua, atendia mulheres também, da classe popular, que vinham buscar alguma ajuda assistencial para elas. E aí, à medida que a gente foi discutindo que a questão do trabalho era como se não fizesse parte disso, ou ao mesmo tempo era externo. Então a gente começou a discutir, incluir como esse tema do trabalho poderia ser discutido na vida pessoal delas também, de alguma forma. Então a partir daí que nós resolvemos construir o projeto, discutindo, trazendo o tema para essas mulheres. E professor, onde que essas atividades acontecem? Elas acontecem na Fundação Divino Amigo, que ela tem um convênio com a PUC Minas, e a partir desse projeto, já há algum tempo, ela ofereceu esse espaço para que ela tenha um aspecto assistencial, mas que a gente pretendia trabalhar com as questões da psicologia, inserir nessa discussão. E Lilian, quais atividades que vocês desenvolvem? Bom, eu e mais uma extensionista, nós participamos da roda de conversa, que promove a reflexão com essas mulheres. Em relação ao trabalho? Em relação ao trabalho e assuntos do tema cotidiano também. O que a gente percebe é uma grande diferença entre mulheres e homens, né? As mulheres, geralmente, a média salarial é 30% abaixo da dos homens. Como que vocês lidam, né, com essas questões, com essas diferenças? Às vezes, algumas mulheres são as responsáveis, né, pelo domicílio. Como que vocês lidam nessas rodas de conversa? Bom, nós percebemos que as mulheres elas estão muito mais interessadas nessa questão do trabalho. Elas não estão se diminuindo frente aos homens, elas estão querendo cada vez mais o lugar delas frente ao trabalho. E professora, como que é essa relação, né, dos alunos que vão colocar em prática as atividades que aprendem em sala de aula e chegam lá e são realidades distintas, né, umas das outras? Como que é gerenciar esse tipo de relação? Eu acho que essa que é a riqueza do projeto, exatamente, possibilitar aos alunos ver uma diversidade e ter que criar, inclusive, eu trabalho muito com essa questão deles terem que criar a partir das teorias, de toda uma fundamentação que tem da psicologia, mas que eles precisam também inventar novas formas de lidar com essas diferenças que aparecem. Mas principalmente, né, ligada a essa questão do trabalho, o que a gente observou é que a gente precisava trazer esse tema mais anterior à questão só do mercado atual. Como é que elas se inseriram, como é que a história delas estava influenciando e sendo determinada, muitas vezes, né, as escolhas ou não escolhas profissionais, como que isso estava sendo influenciado por toda uma história familiar, uma história social, né? Então, inclusive dessa de diferenças, né, de homem e mulher, né, de qual é o lugar do homem, qual é o lugar da mulher. Mas o que a gente observa é elas tomarem, buscarem esse espaço delas, se colocando, e tem sido muito rico até para os alunos lidar com essas diferenças, da diferença deles também, da história deles, com essa história delas também. E a própria realidade familiar delas, né? A estrutura, né? Filhos, algumas, né, não têm maridos, então tem que sustentar os filhos sozinhas. Elas são os homens da casa, mas são o suporte. O que a gente tem observado, né, nessa história, que é retomando toda a história delas, vendo assim, às vezes, uma repetição de histórias, de lugares, de posição, de repetir a história da mãe, da avó, e a gente
do que pretende nessa reflexão, ver, e agora? Eu quero repetir ou eu pretendo mudar? O que eu posso mudar, acrescentar de novo, inventar de novo na minha história? Aceitar o que me veio, que eu herdei, né, me foi dado, e como que eu posso fazer isso, né, de uma forma, criar a partir disso a minha história. Esse aqui é o nosso grande desafio atualmente com esse projeto. E quais são as perspectivas, né, para o próximo semestre com esse projeto? Olha, a gente está querendo retomar, né, continuar. Os meninos deram mas alunos interromperam agora por causa das férias, que é preciso, mas a gente pretende continuar e buscando essa reflexão maior agora, inclusive discutindo que perspectivas que elas podem criar, que outras opções que elas podem ter em termos de trabalho, que às vezes não é só o emprego, não é uma questão do emprego, é do trabalho, não é só essa questão instrumental, né, dessa relação de tem que ter um emprego, mas como que eu posso trabalhar, né, buscar um trabalho que me ajude lidando com as questões de com quem fica os filhos, com quem fica, né, a casa, quem cuida, como é que eu faço? Né? Então esse aqui é o grande desafio nosso agora, é como é que elas vão lidar, o que elas vão trazer. Porque normalmente nós trabalhamos com né, a nossa orientação é de o que elas estão trazendo, como que elas estão vendo a vida delas, e a partir disso. É o papel da extensão, né, professora? Ouvir o que o outro traz, né, e não simplesmente chegar lá e aplicar. Não, realmente, assim, a nossa escuta é o que elas estão colocando e ajudá-las a organizar essas demandas que elas têm. Como é que elas podem criar em cima disso? E quantas mulheres participam dessas rodas de conversa? Participam 15 mulheres toda semana. As rodas de conversa são semanais, então? São feitas todos os sábados. E quem pode participar dessas rodas? Nós abrimos para quem tiver interesse. Nós não temos distinção de cor, idade, são mulheres. O único pré-requisito é esse? Exatamente. E é gratuito, né? Como que funciona a roda de conversa? Sim, é gratuito, participa quem quer e estamos ajudando com passagens, né? Porque é muito difícil para muitas deslocarem até lá. Então é uma ajuda que a gente dá. Tem esse apoio, né? A parte da extensão, o projeto ajuda bem nesse aspecto, né? Porque ir e voltar toda semana, né, é complicado, né? Muitas vezes algumas vinham uma vez por mês. E agora não, a gente conseguiu para ter uma continuidade, ter um processo, né, acontecendo. Então a gente fez essa opção de conseguir de trabalhar com o Vale Transporte. E com isso a gente tem as mulheres, né, de 20 anos, mas podemos também as de 60. Eu acho que isso, inclusive, traz uma riqueza também para a gente, para ver assim, como que uma está lá nos 60, como é que foi a história dela, como é que eu estou me colocando, como é que eu me vejo, a minha história familiar nessa que está falando. Então, a troca é muito importante, principalmente uma troca afetiva, uma troca de experiências que elas têm, umas se apoiam. Então, eu acho que isso é um dos grandes ganhos que tem o próprio projeto, não só para as mulheres, quanto para as extensionistas. E o projeto ele começou esse ano, né? Quais são os retornos, né, que essas mulheres vêm dando para vocês nesses meses, né, de realização do projeto? Olha, a gente tem visto um retorno bem rápido por parte das mulheres. Existe uma necessidade muito grande, né, nessa conversa. E eu acho que está sendo um trabalho muito mútuo, porque nós estamos crescendo, ouvindo o que elas têm para dizer, estamos melhorando nossa habilidade de escuta e elas estão exercendo ali a necessidade delas, que é de conversar. E elas estão refletindo muito sobre os assuntos que ficam, né? Que são levantados, né, durante as conversas. Sim, e elas refletem e levam isso na próxima semana. Então, a gente está vendo um efeito, assim. O uso de drogas, né, que elas usavam bastante para tentar amenizar essas angústias, diminuiu bastante em pouco tempo, assim, só pelo fato de conversar. Então, está sendo muito enriquecedor. E, professora, qual que é o resultado que vocês percebem nos alunos que participam, né, do projeto?
Eu acho assim, o crescimento dos extensionistas é fantástico, sabe, assim, de uma insegurança, de uma angústia, de o que eu vou fazer, como eu vou falar, o que eu preciso. Eu falei assim, vai lá para escutar, você primeiro tem que escutar, né? Ver, vão trazer, então à medida que elas vão trazendo esse amadurecimento, de poder ver, acompanhar o que é a pessoa, de saber inclusive, como a gente fala assim, até interromper. Às vezes que não é uma roda de conversa que a gente fala, não é uma roda de conversa do blá blá blá, não. Ah, blá blá blá, contar fofoca, contar caso, não é isso. Que a importância, inclusive, de certos momentos de parar isso e falar assim, agora chega, não é isso. Acabou agora, vamos ver o que você falou, né? Então retomar aquilo e essa reflexão. Eu acho que isso, até essa segurança do aluno saber em que momento parar, é importante para ele também. De saber por que eu parei, então é o retorno da supervisão, mas por que você parou nessa hora? O que te fez pensar? Né? Qual que é, inclusive, a teoria que está... Eu trabalho muito com isso, as duas coisas. Eu acho que prática e teoria são juntas, ela, né? Uma complementa a outra. Né? Então, eu sem uma boa teoria, eu não faço uma boa prática. Né? Então, nesse sentido, então, meu aluno traz a prática e aí eu assim, mas onde que está, qual teoria que está te embasando isso? Né? De onde que você tirou isso? Que autor? Então, além da competência técnica, eu acho dessa de habilidades de escutar, de saber interromper, de saber falar, sabe, de direcionar. Jogo de cintura, né? Pode ser, né? Que é uma habilidade incrível que tem que ser desenvolvida, que traz, né, que eu vejo assim, meus alunos muito mais seguros no final agora dos semestres, mais seguros até para poder colocar essa questão. Professora Lilian, muito obrigada pela presença de vocês e bom trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e fique por dentro das novidades. pucminas.br/proex. Você também pode enviar sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade@pucminas.br. Esperamos você no próximo programa. Até lá!